Bom, hoje nós vamos prosseguir na nossa leitura de 2 Coríntios. Hoje vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Coríntios. Vamos ler o capítulo todo, né? Porque pelo menos esses primeiros capítulos de Coríntios são curtinhos, né? É quase como se fosse um assunto por capítulo, né? Então dá pra gente ler ele todo. E 2 Coríntios 3. Então vamos ler tudo. Vou começar aqui. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, tendo o rosto descoberto, contemplando um reflexo da glória do Senhor, estamos sendo transformados na sua imagem de glória em glória, assim como vindo do Senhor, que é o Espírito. Amém? Bom, eu vou só pegar aqui rapidinho o final aqui da última leitura, só para a gente se situar, né? Que lá naquela oportunidade, né, na leitura anterior, Paulo estava falando primeiro ele estava falando um pouco ali sobre a situação da igreja, né, daquela questão lá, dos problemas que estavam acontecendo, das instruções que ele tinha dado e tudo mais, a questão do perdão, né? O perdão ao irmão que errou e tal, e a gente discutiu bastante isso aí. E aí quando chega no finalzinho, ele fala assim, no versículo 16 e 17, para com este cheiro de morte, ele fala do cheiro de Cristo, né? Aí depois ele diz assim, quem porém é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Então ele meio que faz uma defesa, né, do seu ministério, dizendo, olha, a gente não está agindo como, e a gente aqui é ele e todos os companheiros dele, né? Nós não estamos agindo como alguns estão agindo, de se aproveitar do evangelho e da igreja para um ganho próprio. E a gente até comentou isso. Veja só, há 2000 anos atrás isso já estava acontecendo, né? Então não é para a gente se espantar da gente ver isso acontecer hoje, né? De pessoas estarem usando a igreja, explorando o rebanho
em benefício próprio. Então por isso que ele começa aqui esse novo capítulo, que pra gente é capítulo, para ele não era, né? Dessa forma, né? Ele fala assim, então assim, a gente precisa se recomendar a vocês, né? Esse tipo de coisa que eu estou falando, eu preciso falar de novo, né? Vocês já conhecem a gente, vocês já sabem como é que a gente se comportou entre vocês, né? E é interessante ele citar essa questão aqui da carta, né? Ele diz assim, será que nós temos a necessidade de entregar cartas de recomendação ou de pedir cartas de recomendação a vocês? Isso era um costume, né? Até hoje, até algumas igrejas, né, fazem isso. Pedem que a igreja que está enviando a pessoa mande uma carta de recomendação para dizer, né, que ela presta, né? Mais ou menos isso, né? Vai dizer que presta. E na verdade isso também já acontecia lá, né? Era uma questão mesmo de cuidado, né? E eu estou falando aqui não especificamente apenas da igreja, mas de qualquer circunstância. Por exemplo, quando um mestre qualquer de um lugar vai para outro, né? Como por exemplo aconteceu com Paulo, quando Paulo foi para Damasco, né? Ele levou cartas do Sinédrio. Essas cartas na verdade estavam dando autoridade a ele, né? Porque ele ia chegar lá, não tinha telefone, né? Tinha telefone, não tinha fax, não tinha nada disso. Então a carta estava lá com o selo do Sinédrio dizendo, olha, nós estamos enviando Paulo e tal. Então é isso que ele está dizendo aqui. Será que eu preciso disso entre vocês? Sendo que vocês mesmos nos conhecem, né? E aí ele fala, vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. No versículo 3, vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. E aí eu achei interessante essas metáforas que Paulo usa. No capítulo anterior ele falou do perfume, né? Assim, vocês são perfume de Cristo e tal, e a gente até comentou sobre isso, até também nas classes, né? Sobre essa questão do perfume de Cristo, de exalar. Ele até fala de conhecimento, né? Ele fala exalar o conhecimento de Deus no meio das pessoas. E agora ele vem e usa uma outra metáfora semelhante, né? Ele fala que aquelas pessoas, aqueles discípulos ali de Corinto, eles eram cartas de Cristo. Meu pai repetia bastante isso, mas eu não lembro bem como é que era o negócio, que acho que de uma pregação alguém falava que, acho que pegando até essa passagem, falando como dizendo assim, Atos foi escrito lá, né, sobre os primeiros cristãos, e que a partir de agora nós somos a continuidade das cartas de Atos. Isso, era mais ou menos isso, né? E é exatamente o que Paulo está falando, né? Novamente, naquele tempo não tinha fax, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada disso, né? Então, o meio de comunicação não tinha telex, né? Hoje em dia tem um monte de gente que não sabe nem o que é telex. Mas então, eram as cartas, né? Que eram o meio de, não apenas de comunicar, né? De pessoas à distância se comunicarem, mas também de documentos oficiais, né? Um imperador, por exemplo, que enviasse alguma coisa para alguém, ele mandava por meio de uma carta, né? E tal. Então, o que Paulo está dizendo primeiro ele faz uma coisa assim entre ele e os seus discípulos, vamos dizer assim, né? Que aquele pessoal todo ali foi fruto do trabalho dele. Então ele fala, vocês são a nossa carta, a minha e dos meus companheiros, escrita em nosso coração e conhecida por todos. Depois ele diz assim, vocês manifestam que são carta de Cristo. Agora já não é mais as nossas, agora é a de Cristo, né? Por quê? Porque, como ele diz, vocês manifestam, vocês estão, é como se fosse uma carta lida por todos, né? E isso é uma coisa muito séria, né? Isso que Paulo está falando aqui. Acho até, na minha opinião, que Paulo está falando isso aqui não apenas com sentimento, sabe? Não só como do tipo, poxa, a gente ama vocês, essas nossas cartas, mas também para chamar a responsabilidade, né? Porque haja visto que em 1 Coríntios a gente viu tanto de coisa errada que estava acontecendo na igreja que precisava ser corrigida, né? Não é nessa carta, mas em dado momento, se bem que talvez tenha sido em 1 Coríntios mesmo, que ele cita, né, uma passagem de um profeta que diz assim,
Deus falando, né? O meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, né? Deus falando lá atrás para Israel, dizendo que por causa de vocês, que dizem que são meu povo, né? Que todo mundo sabe que quem é o Deus de Israel, e vocês estão sujando meu nome por causa das coisas erradas que vocês estão fazendo. E naquele contexto lá ainda era um pouco além, né? É pelo fato de que Deus ia trazer tantos castigos a Israel, que as pessoas, né, iam falar: cadê o Deus de Israel? Não era o Deus poderoso e tal? Como é que está Israel? Entregue para os inimigos, todo destruído e tal. Então isso seria uma afronta, né? Seria uma forma de desmerecer até o próprio nome de Deus, né? E Paulo, em algum momento, agora não estou lembrando se foi para Coríntios, mas ele fala isso em relação à igreja, né? O cuidado que nós temos que ter, porque nós levamos o nome de Deus, né? E a gente sabe que, infelizmente, hoje a igreja está muito desacreditada por causa de muitas coisas. Hoje em dia, pena que não é só carta hoje, né? Hoje em dia tem tudo, tem internet, tem... Então, assim, é aquela história. Se eu perguntar a vocês aqui 10 coisas que vocês viram na mídia de bom sobre a igreja, sobre alguma igreja, eu duvido que vocês consigam achar 3. Agora, se eu perguntar de coisa ruim, vocês vão ter mais de 10. É ou não é verdade? Né? Coisa ruim, como tem aquele ditado que não dá para citar aqui, mas coisa ruim bate logo no ventilador e espalha, né? Agora, coisa boa não é falada, né? Não dá ibope. Então até a gente mesmo às vezes fica com a impressão de que a igreja só tem coisa ruim, né? Também a gente sabe que não é bem assim, né? Talvez até nós mesmos tenhamos conhecimento até de igrejas próximas nossas tal, que estão trabalhando pelo evangelho, que estão fazendo coisas boas, que estão, né, onde o poder de Deus está se manifestando lá, mas as coisas ruins é o que mais fica em evidência. E, obviamente, isso também é uma estratégia do inimigo, né, para difamar ainda mais a igreja. Então, infelizmente, sempre vai ter, né, Jesus fala uma coisa assim muito, eu diria até deprimente, mas é a realidade, né? Ele fala assim: é impossível que os escândalos não aconteçam. Ele fala assim: não tem jeito, os escândalos vão sempre acontecer, não tem como. Aí ele complementa assim: mas ai daqueles por quem vem os escândalos, né? Então assim, não tem jeito, sempre vai ter escândalo. Agora, quem provoca o escândalo está lascado, porque Jesus diz que ai daquele, né, por quem vem os escândalos. Então, por que eu estou falando isso? Porque se ele está dizendo que nós somos as cartas de Cristo, lidas por todas, né, manifestas ao mundo, então nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta e com a nossa vida. Ninguém aqui é perfeito, no sentido de não errar, né? Ninguém aqui é livre de falha. Cada um de nós aqui tem pontos fracos, que se a gente não ficar esperto, a gente cai. E também nós já sabemos, parece até que não tem muito tempo que eu falei isso aqui, que cada um de nós tem um diabinho da guarda, né? Lembra que eu falei isso aqui? Né? Tem um anjo que guarda, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Mas tem uma verdade que não está meio escrita assim amplamente, que é: o demônio do Satanás acampa ao seu redor daqueles que temem ao Senhor. Pode ter certeza disso. Tem aí um emissário de Satanás que está sempre rodeando sua vida, para poder, né, procurar. Quando fala lá que o diabo anda ao derredor, né? É óbvio que não é o chefão está lá, o chefão estava no escritório dele só despachando, né? Ele está despachando uns secretários dele lá, uns emissários, né? uns cabos, né? Para poder ficar rodeando sua vida. É ele que está circundando você o tempo todo. Então, se você é carta de Cristo, você tem que estar atento a isso. Pois é. Dito de outra forma, que quem está lá atrás não ouviu nada que você falou, dito de outra forma, tem erros que têm consequências pequenas, né? Coisas que a gente erra, que tem consequências pequenas e que a gente pode até, de certo modo, consertar,
né? De repente, sei lá, vou dar um exemplo qualquer. De repente você falou uma coisa, foi mal interpretada, aí criou uma confusão com o outro, a pessoa já está dizendo que você é um sem vergonha, aí depois você conversa com a pessoa, às vezes resolve, né? Beleza. Mas tem consequências que não dá para pagar, né? Na verdade, tem consequências que você tem que pagar, né? É aquela história do crime. O camarada foi e cometeu um crime, matou uma pessoa, vai para cadeia. Ah, mas ele se converteu. Não interessa. Ele está pagando o crime dele. Se Deus quiser tirar ele de lá, Deus tira. De forma talvez até sobrenatural. Bem que no Brasil não tem muita preocupação, né? O cara mata depois de acho que 7 anos, né? Não sei quanto tempo é, que se comportar bem lá na cadeia até sai, né? No Brasil o crime compensa. Mas, a grosso modo, né? O cara cometeu o crime, vai pagar. Independente se é crente, se não é, se é servo de Deus, se tem Espírito Santo, se não interessa. É a consequência, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque não é apenas o nosso nome que está em jogo. O que está em jogo é o nome de Cristo, né? É por isso que tem muita gente que opta por ser agente secreto do reino de Deus, né? O cara está infiltrado lá, mas ninguém sabe que ele é crente. Só te dizer, está errado isso, tá? Não existe na Bíblia, não, tá? Isso aí foi inventado na cartilha do capeta. Isso não existe na Bíblia, não existe crente e agente secreto. Porque Jesus disse que a luz, não se coloca uma luz debaixo de um saco, ou sei lá o que, né? Não se esconde uma luz tem que ser posta no alto da montanha. Então é para isso que Jesus nos chamou, né? É duro, é difícil, mas é isso. No versículo 14 ele diz: e é por meio de Cristo que temos tal confiança, é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Paulo está falando aqui deles, né, do ministério dele, né, do que ele falou anteriormente, mas perceba que isso aqui pode ser aplicado ao contexto que a gente está falando aqui agora, né? Como é que a gente vai conseguir viver uma vida sem escandalizar o nome do Senhor no meio do mundo? Por você mesmo você consegue? Eu por mim mesmo não consigo, né? Porque eu sou pecador. Eu sou o erro está inerente em mim. Tem alguns erros que, como a gente falou, alguns erros são aqueles errinhos tipo traque, né? De vez em quando sai. Tem outros que é bomba atômica, que estão prontas para explodir. Então, como está dizendo Paulo aqui, por nós mesmos, nós não somos capazes de ter uma vida de fato que seja de carta de Cristo. Mas ele vai dizer aqui que a nossa capacidade vem de Deus. Versículo final do 5, começo do 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nesse caso ele está falando dele, do ministério dele. Mas isso se aplica a nós também, né? Porque nós também somos ministros de uma nova aliança, né? Só um detalhe aqui. Voltando aqui ao contexto de Paulo, especificamente, quando ele fala aqui por si mesmo, né? Por ele mesmo, ele não é capaz de pensar alguma coisa, etc. Isso também implica, pensando em Paulo especificamente, implica nas características do ministério de Paulo, né? Eu vou até, daqui a pouco, acho que eu vou até trazer alguma coisa a mais nesse sentido, mas quando Paulo escreve, por exemplo, acho que é aos Coríntios mesmo, né? 1 Coríntios, que ele fala assim: nós não fomos até vocês com palavras de sabedoria, com filosofia, né? A gente não foi pregando o evangelho tentando ser eloquente, para que vocês se admirassem e compreendessem de forma magistral o que nós estamos falando. Não, nós somos com poder. E eu não sei se de fato isso acontece, mas eu tenho uma impressão que às vezes a gente lê esse tipo de coisa e não consegue ter a dimensão exata do que Paulo está falando. Porque às vezes quando a gente fala de poder, para nós hoje em dia, né, a gente às vezes associa poder a algumas coisas que não deixa de ser, mas não é o que Paulo está falando, né? Por exemplo, o poder de Deus se manifestou hoje, como o pastor deu uma pregação poderosa. Amém, é verdade, não está errado.
Mas quando Paulo está falando de poder aqui, ele não está falando disso. Ele não está falando que a palavra dele foi poderosa pela ação do Espírito Santo. Ele está dizendo que ele curou, que ele expulsou demônio, que ele realizou milagre. É disso que ele está falando. Então ele fala, até que ele diz assim, ele fala que eles foram em demonstração de poder. O poder de Deus foi demonstrado àquelas pessoas, e isso serviu para que elas entendessem e acreditassem naquilo que ele estava pregando, né? Até depois, em algum momento, acho até aqui mesmo em 2 Coríntios, que Paulo vai dizer que ele era inclusive criticado nessa igreja, porque ele não era eloquente, né? Que ele não tinha uma apresentação muito... Paulo, se fosse pregar aqui, talvez Paulo, boa noite meus irmãos, sei lá, não era um negócio que você olhava e falava assim, ixi, vai sair o que daí, né? Mas, aí é que está, pela demonstração do poder de Deus, as pessoas paravam e ouviam. Muito parecido com o que aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus começou a pregar, não era só Jesus, tinha um monte de outras pessoas fazendo mais ou menos o que eles faziam. Saía pregando, tinham os pregadores itinerantes, tinha os candidatos a Messias, né? Tinham os rabinos que ficavam também viajando para lá e para cá. Jesus não era tão diferente desses caras. Mas, quando Jesus demonstrava o poder, ele falou assim, peraí, quem é que faz isso? Quem é que tem poder de ressuscitar um morto? Quem é que tem poder de pegar um cego de nascença e curar ele? Aí as pessoas começaram a ouvir com atenção o que Jesus dizia. E quando elas ouviram o que ele dizia, começaram a perceber também que Jesus falava de um jeito diferente, né? Pô, quem é esse cara que fala como se ele mesmo tivesse autoridade, né? Tem uma passagem que fala isso, né? Então, nós temos que ter sempre, irmãos, essa consciência e eu falo isso muito para mim também, nós temos que ter constantemente essa consciência na verdade são duas coisas. Primeiro, Deus espera que nós continuemos a obra de Cristo neste mundo. Amém? Amém. E continuar a obra de Cristo não é vir para a igreja, não é sentar aí e assistir um culto. Vocês sabem, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Jesus veio para libertar, Jesus veio para curar, Jesus veio para pregar o evangelho, né? Jesus veio para discipular. Então Deus espera que nós continuemos o trabalho de Cristo. Meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? Pelo Espírito Santo. Do mesmo jeito que Jesus. Jesus, tudo que ele fazia era por causa do Espírito Santo. E você não tem o Espírito Santo hoje? Aí, ó, podia, como dizia o pastor Perdido, dar uma glória, né? Tem o Espírito Santo. Então, se vocês têm, nós todos temos o Espírito Santo, então é o que Paulo está falando aqui, que Deus nos capacitou a essas coisas. Então, na hora de fazer, a gente não tem que ter o medo, novamente, eu falo isso para mim também, tá? A gente não tem que ter o medo de pensar, mas será que eu posso? Será que eu consigo? Não é você, é o Espírito Santo. Você está cumprindo uma ordem. Aí é o que eu digo que lançar uma cura, né? Aí é a minha convicção pessoal. A pessoa está ali doente, Jesus manda orar para curar. E se não curar? Não é problema meu. Aí se a pessoa ficar incrédula porque Deus não curou, o problema não é meu, é de Deus. Se ele não quiser curar, problema dele. Porque ele depois não vai me cobrar lá em cima, ele vai dizer assim, rapaz, por que você foi orar por aquela pessoa que eu não mandei? Não vai ser assim, vai ser o contrário. Ele vai ver cá, por que você não orou para aquela pessoa que eu já tinha mandado? É porque fiquei esperando o Senhor falar comigo. Está na Bíblia, jovem. Está dito para todo mundo. Você não leu com atenção, não? É para todo mundo aquilo ali. Você não tem que esperar uma voz vir e bater no seu coração que você vai ter que orar por outra pessoa. Você tem que fazer. Deus cuida do resto. Joga na mão dele a responsabilidade. Porque eu ainda vou dizer mais, abre um parênteses aqui. É outra convicção pessoal que eu tenho. Da mesma forma que aconteceu lá com o Faraó, né? Já leram com atenção lá a história de Faraó, né? 3 milagres, os 3 primeiros milagres que Moisés fez, os magos de Faraó também fizeram. Se você ler com cuidado isso e medita, você pensa, que diacho? Como é que Deus, o Criador, o único Deus, deu a Moisés o poder de fazer a água virar sangue, da vara virar uma serpente, um outro negócio lá que eu não lembro o que foi? Foi o quê? Foi o quê?
Acho que foi a lepra, né? Acho que foi, não lembro. Como é que Deus dá o poder para Moisés fazer isso, e de repente o mago de Faraó, que não é de Deus, não é, foi Deus que deu a eles esse poder, sabe? Mas fizeram, velho. E assim, aquilo ali não foi ilusionismo que tem hoje. Os caras fazem umas mágicas mirabolantes. Eu acho até que tem uns ali que tem uns pactos com o capeta, viu? Assim, eu acho que tem umas coisas que os caras fazem que, meu Deus. Mas em tese é ilusionismo, tá te enganando. Lá não. Lá o cara transformou água em sangue, quando falei fez também. O Moisés pegou a vara dele e jogou no chão, ela virou uma serpente. O cara fez a mesma coisa. Ele pegou ali, ó, jogou, né? Então eu só posso entender o seguinte: depois vai dizer que o próprio Deus fala com Moisés: você não se preocupe não, eu vou endurecer o coração de Faraó. Aí a gente fica com aquela impressão assim: poxa, quer dizer que Deus pode chegar para uma pessoa boa como o Faraó, né? Faraó é uma pessoa boa, de bom coração, e Deus foi lá e endureceu o coração de Faraó. Não é bem assim não. Deus endureceu o coração de Faraó, permitindo que ele acreditasse que aquilo que Deus estava fazendo era magia, porque os magos deles fizeram igual. Então o coração dele se endureceu, porque ele falou assim: Moisés, tu aprendeu magia com os caras aqui no Egito, e agora tu vem me dizer que é porque um Deus apareceu para você. Foi aí que o coração dele se endureceu. Quando chegou lá no quarto milagre, que os magos não conseguiram mais fazer, e disseram para Faraó assim: ó, isso aí não é magia não, viu? Isso aí é coisa real de Deus. Ele já estava com o coração endurecido. Eu não lembro se a Bíblia falou alguma coisa que ele respondeu, mas eu imaginei dizendo: que nada, vocês é que são os incompetentes. Então ele já estava com o coração endurecido. Então, minha convicção pessoal é que algumas pessoas, e eu não vou aprofundar nesse assunto, que é um assunto polêmico, mas em algumas pessoas Deus deixa de fazer para justamente endurecer mesmo o coração dela. Está entendendo o que eu estou falando? Tipo, vou orar pelo cara ali, aí Deus não faz. Aí, pelo fato de Deus não fazer, aí ele diz: tá vendo? Ele não existe, isso é tudo besteira. Poxa, rapaz, ó, culpa minha não. Deus já queria mesmo endurecer o coração dele. Tem gente que faz desafio com Deus e Deus responde. Eu ouvi um testemunho de um cara há pouco tempo assim. Hã? Quem? Diego, tem história? Não lembra de Diego. É um outro cara mais famoso que Diego, que ele falou que ele fez mesmo, porque ele era meio assim, não sabia, não acreditava em muita coisa. E aí um pastor começou a conversar com ele umas coisas e mandou ele fazer um desafio. Falou assim: faça um desafio com Deus. E ele fez o desafio e Deus respondeu. E ele passou a crer por causa disso. Já tem outras pessoas que fazem um desafio com Deus, a pessoa faz o desafio e Deus não responde. Aí o coração dele endurece. É culpa de quem? É minha? Não, é de Deus. De repente Deus quer mesmo endurecer o coração dela. Então assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é obra de Deus, né? Então, uma vez que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, então nós temos que cumprir esse papel, né? E óbvio, é claro que eu também não estou dizendo a você que é para você sair que nem um maluco na rua fazendo loucuras, né? E vai para a porta do cemitério para ver se ressuscita os defuntos que estão chegando lá. Não é isso que eu estou falando. Mas é a gente estar aberto, né? Eu pensei nisso ontem, eu falei assim: eu não faço mais porque eu ainda não tive a coragem de dizer para Deus e dizer assim: Senhor, me joga nos esparros, já que eu não tenho muita capacidade de chegar e fazer, me bota lá, sabe, me empurra, me coloca na situação para eu fazer. O que eu não quero é deixar de fazer. Eu não quero deixar de fazer, eu quero fazer, mas sempre tem uma coisinha, né, que atrapalha a gente. E aí no versículo 6 ele diz, no final: ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, essa questão aqui da letra mata e o Espírito vivifica, às vezes a gente tem um conceito, né, às vezes um pouco errado em relação a isso. É óbvio que Paulo está falando aqui da lei mesmo, né? Quando ele fala inclusive de nova aliança, ele está trazendo aquela passagem de Jeremias que fala, né, que Deus faria uma nova aliança. Inclusive ele usa as mesmas expressões, né, de que seria no coração, né? Deus colocaria as leis no coração e tudo mais. Mas o que a gente tem que entender em relação à lei
é que a lei foi dada por Deus, amém, ninguém tem dúvida disso. O próprio Paulo diz que a lei, ela é divina, ela é boa, né? O propósito dela era bom, mas existe um fato inegável da lei, que é o que Paulo está trazendo aqui, é que a lei, ela não vinha para consertar o problema, ela vinha para condenar o problema, né? Então ela não vinha para dizer assim, olha, sigam aí a risco que eu estou falando e vocês não vão pecar mais. Não é isso que acontece. Na verdade a gente vê, até eu comentei já aqui de um livro que eu li, achei muito interessante, que o autor, ele pegava assim e mostrava como é que era a situação de Israel antes da lei e depois da lei. Então ele pega, por exemplo, quando Moisés tira o povo do Egito e caminha com eles até o Sinai, até o momento que Deus dá a lei, eles fazem um monte de coisa errada. Mas Deus lida com eles como a gente lida com uma criança muito pequena, que a gente sabe que é um bocó, não sabe nada, né? Então a gente lida com mais paciência, pelo menos deveria, né? Com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de tolerância, né? Agora, a partir do momento que Deus concede a lei, o povo faz as mesmas coisas e Deus vem e dá um castigo, né? Então, como que dizendo assim, ó, agora você não é ignorante, agora vocês sabem o que vocês têm que fazer e o que vocês não têm que fazer. Então, a partir de agora, papai vai dar uma surra. E foi o que ele fez, né? Então, por exemplo, do Egito até o Sinai, mesmo o povo fazendo lá um monte de coisa errada, Deus não trouxe nenhuma condenação séria sobre o povo, mas depois foram várias, né, que aconteceram. Então eles puxam esse ponto para dizer assim, que fica muito claro que a lei não veio para resolver o problema do pecado, porque o povo pecou o resto todo da história, né? Não resolveu o problema, mas aí eles apontam os detalhes ali, né, principalmente não, no Pentateuco, né, que existem promessas messiânicas escondidas ali, né, e que o judeu entende, inclusive, ele entende que ali são promessas messiânicas, como que Deus dando a entender assim, eu estou dando a lei para poder regular a vida de vocês, mas quem vai resolver é ele, sabe? Então realmente mostrando, e aí por esse livro é muito interessante a abordagem, porque aí no final ele fala assim, é por isso que Jesus disse, a lei de Moisés fala de mim, está tudo lá profetizado e vocês não estão enxergando. Aí a gente olha e fala assim, mas aonde que está escrito isso na lei de Moisés? Aí eles falam, está aqui, está aqui, está aqui, já estava tudo lá, eles é que não estavam enxergando, né? Bom, então o que Paulo fala aqui, eu não entendo como um desmerecimento da lei, uma afronta, sabe, dizendo que a lei não presta, mas ele está constatando um fato. Ele diz, a letra mata mesmo. Se o filho era desobediente, tinha que ser apedrejado. Se fosse pego 2 homens numa cama, apedrejado, morre, né? Se fosse feiticeira, morte, e mais um monte de pena de morte que tinha, né? O Espírito é da graça, né? O Espírito está debaixo da graça, a lei não tem isso. Ó, esse lance de lei e graça, vou dar minha opinião, né? Claro. Não, eu também estou querendo saber. A minha opinião. A graça nunca deixou de existir. O próprio fato de Deus ter poupado a vida de Noé e da família dele foi o quê? Graça. Hã? Não, calma. Eu quero falar da coisa, né? A graça já existia. O fato de Deus ter tido misericórdia de Israel a vida toda é o que? Graça, né? Eles não mereciam, era graça. Quando Davi faz aquela asneira que ele faz, o que foi aquilo que Deus faz com ele? Graça. Porque pela lei ele estava condenado. Graça. Então assim, a graça sempre existiu. Agora uma coisa que diz lá em João, né? João fala, ele diz assim, que a graça veio por meio de Jesus, né? Então qual é o entendimento? É que a graça de Deus obviamente já existia. Deus sempre foi gracioso. E essa palavra inclusive existe no Antigo Testamento. Só que a era da graça, ela veio com Jesus. Por quê? Porque Jesus fez uma obra diferente. Enquanto que lá atrás, somente o povo de Israel tinha lei, e quem quisesse ter algum benefício
né, da parte de Deus, tinha que se achegar a Israel, tinha que, né, entrar no esquema. Hoje em dia não é mais assim. Jesus abriu para todo mundo. Então é nesse sentido que a gente vive a era da graça, porque agora ela se estendeu a todos, mas a graça já existia para Israel. Está entendendo a questão? Agora vou fazer igual você, uma opinião minha. Sim. Eu acho que a graça, ela é mais completa. A misericórdia Claro. é a compaixão. Sim. E a graça, ela é favor merecido. E ela existe a tudo e a todos. Então, é o que eu penso, né? Misericórdia é uma compaixão, acho que é mais restrita. E a graça é mais abrangente. Sim. Misericórdia. Quer ver o que é misericórdia? É favor merecido e aí aquela pessoa não merece nada. Olha que exemplo maravilhoso de misericórdia. Misericórdia é assim, ó. Você está num campo de batalha com um colega soldado, aí ele pisa numa mina, perde as pernas e está lá sofrendo para morrer. Aí por misericórdia, sabe o que você faz? Você vai dar um tiro na cabeça dele. Isso é misericórdia. Mas não é misericórdia? Isso é misericórdia. Você está poupando ele do sofrimento dele. É misericórdia. Isso tem a ver com graça? Não tem nada a ver com graça. Não tem nada a ver. Agora, graça é o quê? Ó, você está condenado, né? Você matou, você fez isso e aquilo. Você é um pior espécie que tem na face da terra. Mas eu vou te deixar ir. Pronto, campo de batalha, né? Chega lá diante do inimigo, do nazista, tá lá com a arma apontada pro nazista, e o cara se tremendo todo, fazendo xixi nas calças de medo. Aí você fala, vai embora. Isso é graça. Tá entendendo? Então assim, graça e misericórdia são muito parecidas, mas não são a mesma coisa. Então, Deus muitas vezes usou de misericórdia, né? Para com Israel, falando especificamente do Antigo Testamento. Deus usou de misericórdia, inclusive, com as nações, né? Em determinadas situações. Agora, a graça, Deus usava a graça com Israel, porque ele perdoava o pecado de Israel e esquecia. Isso é graça. Agora, quem é que podia usufruir disso? Israel. Só. Agora, quando Jesus vem, ele estende a graça. Agora a graça não está mais só com Israel. Deus não é Deus só de Israel, né? Porque, irmãos, isso é uma verdade profunda, isso aí. Deus era Deus de Israel. Apesar dele ser o único Deus, apesar de não existir nenhum outro Deus além dele, Jeová era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só. Deus não era adorado na Síria, Deus não era adorado na Síria, Deus não era adorado em nenhum. Embora que talvez existissem pessoas como Naamã, por exemplo, né, que se converteu e foi para lá, né, aquela coisa toda. Mas Jeová era o Deus de Israel. Então, o relacionamento dele era com Israel. Tudo que ele tinha para oferecer era com Israel, inclusive os castigos, né? Ele castigava muito Israel para botar Israel na linha. Quando Jesus vem, a graça vem para todos. Então, nesse sentido aqui, quando ele diz a letra mata, ele está falando uma coisa certa. A lei matava mesmo os transgressores, né? Só que o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo vem e dá uma nova vida. É diferente, né? Então, é nesse sentido que ele está dizendo que a letra mata, mas o Espírito dá vida, né? E aí, quando a gente se aprofunda mais até sobre essa questão aí do... Se bem que não, é outra coisa que eu ia falar aqui. Versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se reveste de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como será ainda de maior glória o ministério do Espírito? Essa história aí de Moisés, eu acho que todos vocês se lembram, né? Mas só para refrescar a memória, o texto lá diz, em Êxodo 34, isso está 29 a 35, Moisés subiu ao monte, inclusive da segunda vez, né? Quando ele tinha quebrado a primeira, aí Deus chamou ele de novo, né? E ele subiu, e quando ele desceu, ele ficou diante da glória de Deus. Não sei o que ele viu lá, mas ele ficou dentro da nuvem da glória de Deus. Só ele, né? E quando ele voltou de lá, o texto de Êxodo diz que o rosto dele brilhava, e ele não sabia que a pele do rosto dele estava brilhando
pelo fato dele estar diante da glória de Deus, né? E aí, quando o pessoal começou a ver isso e ficar assustado, aí ele colocou um pano, né, um véu no rosto, para que as pessoas não se assustassem com o que estavam vendo, né? E aí diz lá o texto que quando ele entrava na tenda, que ele ficava sozinho, ele tirava, mas quando ele estava no meio do povo, ele colocava. O texto lá de Êxodo não é claro nesse sentido, mas Paulo inclusive está aqui ratificando isso, de que aquilo parou. Em determinado momento, né, aquele brilho desapareceu do rosto dele, então ele não precisava mais ficar usando véu, né? Então, o que Paulo está falando de glória é isso, né? Aquela glória de Deus manifesta, ela aconteceu quando, e aí novamente ele usa um termo forte, o ministério da morte. Ele chama a lei, né, de um ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de que Israel não poderia fixar os olhos de Moisés. Então acontecia isso, né, pelo fato de que Moisés estava diante de Deus. E aí assim, o que Paulo está fazendo aqui? Aí cabe um parênteses aqui só para dizer a vocês o seguinte, eu até falamos isso aqui outro dia. Paulo, assim como todos os demais escritores do Novo Testamento, assim como principalmente os escritores do Antigo Testamento, eles pensavam de uma maneira um pouco diferente da que a gente pensa. Ou seja, a cultura deles, né? A forma como a cultura deles funciona, o modo como eles veem o mundo, etc., é diferente do nosso. Então a melhor explicação que eu achei disso aí, encurtando a história, é dizendo o seguinte, que os povos orientais, em geral, né? Não só Israel, mas os povos orientais, o Irã, aquele pessoal lá daquele lado de lá, até os próprios chineses, né? Aquele povo lá do Oriente, eles têm uma coisa muito diferente do pensamento grego. O pensamento grego é muito analítico, é muito preciso, né? Então, por exemplo, a ciência, como a gente conhece hoje, com métodos científicos e tal, ela vem da Grécia, né? Do pensamento grego. De quê? Da gente analisar as coisas minuciosamente, as coisas, igual aquela coisa aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, né? As coisas têm que estar mínimos detalhes, bem explicadinhos. Isso é pensamento grego. Para o oriental não é assim. Então, às vezes a gente vê algumas coisas na Bíblia mesmo que a gente se assusta. Fala assim, rapaz, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas sinceramente, comparei aqui 2 Reis com 2 Crônicas e tem uns números totalmente diferentes aqui. Eu comparei Gênesis, uns números que tem lá em Gênesis dizendo que não sei quem viveu não sei quanto tempo, tem não sei quantos filhos, não sei lá. Quando chega lá em Crônicas, tu vê um número diferente. Então tem alguma coisa errada. Não é possível que os dois números estão certos, né? Mas isso é a minha mentalidade ocidental, que vem do pensamento grego, que tem que estar muito preciso, e que o povo lá não estava preocupado com isso. Então assim, eles não faziam, isso irmãos, isso não é desculpa não, tá? Isso é atestado, isso é, vou dizer até assim, isso é cientificamente provado, né? Historicamente provado. Então, por exemplo, hoje a gente contaria aqui precisamente, quantas pessoas tem aqui? Temos 52,5 pessoas. Ia fazer uma conta precisa, né? Lá eles iam falar assim, tem quantos aqui? Tem 45, tem 40. Porque 40 é um número legal, sabe? 40 é um número que dá uma ideia. Então eles trabalhavam muito mais com ideias do que com coisas muito precisas. Eu estou falando isso por quê? Porque a forma de interpretar a Bíblia do judeu é diferente da forma como hoje a gente costuma interpretar a Bíblia. Então a gente fica querendo achar muita minúcia, muito detalhe, enquanto que o judeu faz o tipo de interpretação assim, ó. Aqui está falando de glória, né? Está falando de glória de Moisés. Então qualquer passagem que fala de glória de Moisés na Bíblia tem relação com isso aqui. A gente vai achar alguma resposta para essa passagem aqui. Então Paulo está dizendo, estou dando um exemplo arbitrário, né? Mas vamos dizer assim, Paulo está dizendo aqui, a glória do que é permanente. Vamos procurar na Bíblia todas as passagens que falam de permanente. Não é de cabelo não, tá? Permanente de, né? Que é quase a mesma coisa.
Permanente é aquele cabelo que não sai do lugar, né? Então, onde tiver essa palavra permanente, a gente vai pegar essas passagens, vai juntar com essa, para a gente entender o que está sendo dito. É mais ou menos essa a cabeça deles. E aí Paulo está fazendo mais ou menos isso aqui. Ele está usando um método de interpretação judaica, porque ele está pegando a história de Moisés e está dando uma reinterpretação para dizer o que ele quer dizer. Porque veja só, se você vai olhar a história de Moisés, eu falei aqui agora o resumo, né? Por que Moisés estava usando véu? Sim, isso é o motivo principal, mas por que ele resolveu botar? Por causa das pessoas, mas não foi? Não foi por causa dele, aquilo não estava incomodando ele. Ele botou por causa das outras pessoas, não é isso? O texto da Bíblia não diz isso, mas dá a entender que ele botou, não é porque ele estava com medo das pessoas verem que o brilho estava desvanecendo, como Paulo está dizendo. O que dá a entender lá na passagem é que ele colocou porque as pessoas estavam assustadas. As pessoas não, meu Deus, Moisés, o que é isso? Né? Aí ele botou o véu. Então ele botou no sentido de as pessoas não ficarem assustadas ou etc. Aí Paulo vem e diz assim, vou pegar logo a passagem específica aqui, versículo 13: nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Então ele já está dizendo aqui como se o véu tivesse sido posto por Moisés, para que os outros não percebessem que a glória que estava no rosto dele estava apagando, né? Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Aí surge a questão da mente analítica. Paulo está errado, porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo está fazendo uma construção falsa, um argumento falso aqui, porque não é isso que está escrito lá, né? Mas isso é a nossa mente analítica, porque o judeu já faz isso aqui. Eu já falei aqui do Talmud, né? O Talmud é o compilado de um monte de interpretação judaica, desde os tempos de Jesus até a Idade Média, por ali assim, né? E tem cada coisa lá que você fica assim, velho, esses caras fumaram maconha, velho, não é possível. Eles pegam as passagens do Antigo Testamento e fazem uma reinterpretação e cai num negócio assim, de onde é que esse cara tirou isso? Mas é o método que eles usam, porque eles entendem que aquilo lá que aconteceu de verdade pode ter sido, né, pode ter sido usado por Deus como um exemplo, como uma metáfora, como uma parábola, né, por assim dizer, para outra coisa ser contada. É isso que Paulo está fazendo aqui. Então ele não está dizendo que de fato Moisés era orgulhoso e não queria que ninguém, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando isso aqui, ele está usando esse exemplo para depois dizer o que de fato acontece com Israel, né? Porque é o que ele vai dizer. Vou voltar aqui um pouquinho. Cadê? A partir do versículo 9 ele fala: se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Novamente, né? Ele está falando que a lei, ela não tinha o poder de justificar, ela tinha o poder de condenar. Isso é fato, né? Então ele fala, o ministério da condenação teve glória. E quanto maior será a glória do ministério da justiça, que aí ele está falando agora do ministério de Cristo, do Espírito, né? Pois deste particular, o que era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Então aquela glória lá perdeu o brilho, né? Olha onde ele quer chegar. Versículo 11: porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Está percebendo onde ele quer chegar? Ele está falando de coisas transitórias e coisas permanentes. E agora ele vai usar o exemplo de Moisés para exemplificar isso, né? Deixa eu só ver aqui, eu ia fazer um comentário aqui sobre essa questão do transitório. Uma das maiores brigas que o cristianismo tem com o judaísmo é que o cristianismo, ele meio que joga na cara do judaísmo, como que dizendo assim, a vez de vocês passou, né? Agora é a nossa vez. Então existe até uma teologia da substituição, alguma coisa assim,
e que é amplamente, né, difundida, grande parte talvez dos evangélicos acredita nisso, que do momento que a igreja surgiu, então Israel sumiu, não tem mais Israel, agora Israel é a igreja, e que todas as promessas feitas a Israel são da igreja, e que Israel, Deus não tem mais nada com Israel saiu do radar de Deus, e agora a igreja substituiu Israel, né, no plano geral de Deus. Mas tem um nome específico, isso é teologia da substituição, uma coisa assim, eu não lembro bem agora o nome, que entra muito naquela coisa das esqueci a palavra agora, dispensações, né? O dispensacionalismo, né? E aí, só que o detalhe é o seguinte, e aí onde é interessante a questão da verdade, né? Da gente se apegar à verdade, não à teologia, porque a teologia interpreta as coisas e às vezes vem com umas loucuras, mas quando você acha lá a pérolazinha na Bíblia, você fala, isso aqui não precisa de teologia, está claro isso aqui, né? Você vê Jeremias profetizou mais ou menos uns 800 a 700 anos antes de Cristo, ou seja, há mais ou menos uns 2.700 anos atrás. Vem Jeremias falando da parte de Deus e diz o Senhor, não sou eu que estou falando, diz o Senhor, virão dias em que eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Não será mais aquela aliança que eu fiz com eles no Sinai, porque eles invalidaram, olha os termos que ele usa, eles invalidaram a aliança, e agora eu vou trazer uma nova aliança, e nessa nova aliança, eu vou pegar as minhas leis, ó, a lei, vou pegar as minhas leis, vou tirar da tábua de pedra, e vou colocar ela no coração. Isso inclusive está repetido lá em Hebreus, né? Quando ele vai falar sobre isso. Então veja, já estava predito que a aliança do Sinai, ela seria substituída por uma nova aliança. Está lá claro. Se alguém quiser interpretar uma coisa diferente disso, tem que fazer um malabarismo ali, porque está muito claro. E ele diz que o motivo disso, né, embora que talvez a gente possa discutir essa questão, mas ele fala, o motivo disso é porque eles invalidaram a minha aliança. Ou seja, da minha parte eu mantive o que eu prometi e tal. Agora, a outra parte não foi fiel na aliança, eles anularam a aliança, né? Então, não é o cristianismo, a religião cristã, e nem Jesus que está dizendo que agora não tem mais lei, que agora é outra coisa. Não, Deus já tinha dito lá há muito tempo, né? Agora o detalhe eu falei até errado, não é que não tem lei, porque Deus fala, as leis eu vou colocar no coração. Então não é a lei, as leis que estão sendo invalidadas, é a aliança que foi feita com o povo, né? Que era uma aliança exclusiva, por sinal, só era entre Deus e Israel. Agora não, agora existe uma aliança nova que foi dada para todos os povos, né? Bom, então, chegando aqui nessa parte de Moisés, então ele diz lá, que ele tinha, né, isso aí, a véu, e que a glória estava desaparecendo. Aí no versículo 14, ele vem e aplica o que ele quer dizer. Ele diz, mas a mente deles, eles quem? A mente deles quem? Dos judeus. A mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Eles estão falando dos judeus. Ele está falando, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Então assim, ali a gente viu que na igreja de Corinto tinha judeus também, né? E aí Paulo não está aqui também fazendo um tipo de acusação, ou como a gente costuma falar, botando tudo no mesmo balaio, né? Ele está falando principalmente das lideranças judaicas, principalmente, porque quando chega no versículo 15, ele fala assim, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. De quem? Dos judeus. Aí no versículo 16 ele diz, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado.
Aí uma coisa que eu fiquei lutando aqui no texto para entender é o seguinte: teoricamente, né, na minha concepção, eu diria, primeiro Deus tira o véu para a pessoa poder se converter, né? É meio que dizer assim, uma pessoa está com uma venda no olho, ela só vai conseguir enxergar depois que a venda é tirada, né? Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo assim, a pessoa está com uma venda no olho, quando ela crê, aí Deus tira a venda. Que lógica estranha, né? Vocês estão entendendo a lógica estranha do negócio? Porque ele disse, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Então, o que eu entendo, né, que Paulo está dizendo aqui? É que, primeiro, existe uma grande dificuldade, e a gente sabe que até hoje é assim, existe uma grande dificuldade para os judeus religiosos se converterem. Porque isso que Paulo chama de véu, né, a gente poderia chamar de tradição. Então eles têm essa tradição muito forte, eles se apegam muito às tradições, porque as tradições não são apenas religiosas, elas são tradições culturais. Então às vezes até um cara que não é religioso, um judeu que não vai nem em sinagoga, mas ele observa as tradições, né? Tava vendo uma série outro dia que era assim, era um negócio de um judeu lá, e o cara virou ateu. Ele era judeu, né? Acho que ele mesmo tinha vindo do Holocausto, né? Tinha sido mandado para campo de concentração e tudo mais, e ele passou a não acreditar mais em Deus. Mas quando chegava lá na hora de um amigo dele que morreu, ele ia para a sinagoga, fazia todo o ritual, que eles chamam, tem um nome lá, Kadisha, alguma coisa assim, faz a oração, aquela coisa. Por quê? Por causa da cultura, né? Ele está tão enraizado essa cultura neles, então eles associam uma coisa a outra. Então é muito difícil que um judeu que esteja apegado a essas tradições, ele creia. Isso é o primeiro ponto. Mas existe um outro ponto também aqui, que o que Paulo está dizendo é que o fato de a fé, ela precede todas as coisas, né? Então o véu, ele só vai ser tirado depois que a pessoa crê. Então significa que nesse caso o véu aí não é necessariamente um impedimento para que a pessoa creia. Ela pode abrir o coração dela, o Espírito Santo faz a obra, ela crê, aí a partir dali os olhos dela se abrem, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo, né? Paulo ficou cego, se converteu, o cara foi, orou por ele, aí ele passou a enxergar. Ele se converteu depois disso, né? Talvez ele tivesse até tendo em vista isso, não sei, da experiência dele. Sim. Sim, isso é um bom adendo, né? Que apesar disso tudo que foi falado aqui, nós temos visto nessas últimas décadas aí uma explosão de conversão de judeus. Coisas extraordinárias estão acontecendo, e é interessante que, como não podia deixar de ser, né? Os próprios judeus que estão se convertendo, eles estão indo aos judeus. Então lá em Israel mesmo tem não sei o que é, uma organização, né, que eles chamam de One for Israel. E aí todos são judeus, e a maioria deles, com poucas exceções, são de judeus nascidos em Israel. Então eles são de lá mesmo, eles são de Israel. E eles têm uma escola, né, como se fosse um seminário, especificamente para o pessoal que se converte, para os judeus que se convertem. Eles vão para a rua evangelizar, e às vezes eles usam umas estratégias interessantes, porque lá tem uns probleminha com a evangelização, né? Então, ao invés de eles irem evangelizar efetivamente, eles ficam fazendo tipo umas entrevistas na rua. Então eles perguntam assim, posso fazer uma pergunta? Pode, assim, quem é Jesus para você? Aí a pessoa vai e responde lá, Jesus, aí cada um fala um negócio, né? Aí ele começa a puxar o evangelismo na entrevista. Começa a dizer assim, mas e a profecia de... O que você acha da profecia de Isaías 53? Aí começa a pegar uns pontos específicos para plantar semente, sabe? Estão fazendo um negócio muito interessante lá. E a quantidade de judeus que estão se convertendo em Israel é grande, graças a Deus. Então, mas o pastor tinha falado aqui sobre a questão de que
tanto os judeus quanto os gentios, eles também têm, vamos dizer assim, tem barreiras também, né? Paulo está falando do véu aqui do judeu, mas é óbvio que o gentio também tem as suas barreiras que impedem que ele enxergue. E aí a gente percebe que é exatamente isso. Eu acho que alguns ou todos aqui já passaram por isso, que de fato a nossa mentalidade muda só depois que a gente crê, né? Depois que o Espírito Santo acha um lugar e vem e faz da gente um novo ser, aí é que a mentalidade muda. Aí vem aquelas histórias do dia para a noite, né? Num dia você gostava de uma coisa, no outro dia você não gosta. Num dia você achava que um negócio estava tudo certo, no outro dia você percebe que aquilo é pecado. Por quê? Porque foi tirado o véu, né? Foi tirado a venda dos seus olhos. E é só o Espírito que pode fazer isso. E aí Paulo finaliza dizendo: olha, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Primeiro ponto, quando ele fala aqui no versículo 16 que alguém se converte ao Senhor, essas palavras são propositalmente dúbias. Ele está falando de quem aqui? De Deus ou de Jesus? Ele está falando dos dois, né? Se converte ao Senhor. Que Senhor? Eu me converto a quem? Né? Jesus é o veículo para me levar a converter a Deus. E aí ele diz: o Senhor é o Espírito. Então ele também está dizendo que Jesus é o próprio Espírito. Aí alguns, né, contendem com isso e dizem: não é isso, não, ele está dizendo que é Deus. Mas observe, Jesus já tinha dito que não ia deixar os discípulos órfãos. Eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito. O Espírito é Jesus em nós, né? É a presença de Cristo em nós. Então ele fala: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, todo tipo de liberdade, né? Que é justamente um dos pontos principais da nova aliança, né? Essa liberdade, inclusive a liberdade das amarras da lei, inclusive a liberdade da condenação da lei. E Paulo frisa muito isso, né? Que Cristo nos livrou da condenação da lei. Libertará. E aí o último versículo: e todos nós, tendo o rosto descoberto, contemplando um reflexo da glória do Senhor, estamos sendo transformados na sua imagem, de glória em glória, assim como o vindo do Senhor, que é o Espírito. Então, essa frase de Paulo é um pouco complexa aqui, né, do jeito que ele fala, mas em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: é que através dessa ação do Espírito Santo, que fez lá no começo, no dia que a gente creu, essa ação continua, e de pouco em pouco, ou como ele está falando aqui, de glória em glória, né, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo, transformados na sua imagem. Então isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando lá no começo, que o objetivo final de Deus é que cada um de nós seja um reflexo de Jesus. Aí vem uma coisa aqui muito profunda, e eu vou encerrar. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente já está cansado de saber disso, né? Em muitos aspectos, o Adão, ele guardava a imagem e semelhança de Deus, e de forma muito especial na questão da eternidade, né? Adão não era mortal. A questão da eternidade, a questão da santidade, né? A questão de ele ter nascido sem pecado. Então, Adão era parecido em Deus em quase todos os aspectos. Quando Adão cai no pecado, lá na frente vai dizer, por exemplo, que Adão gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança. Por quê? Porque agora não era mais imagem e semelhança de Deus. Então, desculpa se isso ofende vocês, né? Mas é a verdade. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Adão era. Nós não somos. Nós somos imagem e semelhança de Adão. Porque a gente já nasce pecador. A gente já nasce voltado para o pecado. É aquilo que eu sempre falo: bota dois meninos, não bota não, só estou dando um exemplo, não bote. Bote dois meninos junto numa sala o dia todo, um deles vai sair morto. Porque o ser humano já nasce egoísta, já nasce violento, é ou não é? Então a nossa natureza, a gente já nasce com a natureza pecaminosa dentro da gente. A gente, no caso das crianças, a gente não imputa a responsabilidade, mas o problema está lá, né? Então, agora com Jesus, quando Jesus vem, por isso que a nova aliança é superior àquela,
Porque aquela era meio que Deus dizendo assim: olha, eu vou botar vocês na linha. Vocês têm que fazer isso, 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 isso. E se desviar do caminho, eu vou castigar. A lei era isso. A lei não era: olha, eu vou dar uma lei para vocês e vocês vão ficar perfeitos agora. Porque quando eu der a lei a vocês, vocês vão observar a lei e vocês vão ficar perfeitos. Não é assim, né? Aí a nova aliança de Jesus é o quê? Eu vou pegar aquela mesma lei e vou colocar no coração de vocês. Vai ser diferente. Porque no íntimo de vocês, vocês vão ter o desejo de fazer a vontade de Deus. Ainda vai ter uma luta, ainda vai ter uma batalha aí para ser vencida. Mas no seu interior, o seu espírito vai ser renovado. O espírito vai vir em você, vai morar em você, vai fazer uma obra em você. Você vai virar outra pessoa e as suas prioridades, os seus desejos, as suas inclinações vão mudar. E é o que aconteceu, né? Agora, pelo que Paulo está dizendo aqui, em outras passagens também diz isso. Agora nós estamos sendo criados à imagem e semelhança de quem? De Cristo. De Cristo. Não dá para a gente voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. Não dá. Porque a gente continua a ser pecador. Você crê em Jesus? Continua a ser pecadora? Então você não está voltando a ser a imagem e semelhança de Deus. Mas agora a gente está sendo chamado, e aí é uma coisa da nossa responsabilidade isso também. Nós estamos de pouco em pouco sendo transformados na imagem de Cristo. Então o objetivo final de Deus, é mais ou menos o que ele diz aqui, né? É que o objetivo de Deus é que nós sejamos transformados de glória em glória para sermos um reflexo da glória do Senhor, que é de Cristo. Então Deus já fez a parte dele, agora a gente tem que fazer a nossa. Por isso que tem um versículo que fala: por isso todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Porque todos pecaram através de Adão. E muita gente diz assim: mas eu não sou pecador. Já era, já nasceu pecador. Através de Adão, né? Já era. Amém, irmãos? Deus abençoe. E se Deus quiser, estaremos aqui semana que vem para o capítulo 4.